Dou-lhe as boas-vindas a este programa onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, presidente da secção regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos. Bem-vindos, ambos. Vamos começar, temos vários temas, como é costume neste programa, mas vamos começar com este tema. O Primeiro-Ministro diz que greve dos enfermeiros é selvagem e absolutamente ilegal. O Primeiro-Ministro defendeu que a greve cirúrgica dos enfermeiros é absolutamente ilegal, dando vários argumentos para a sua afirmação, incluindo o facto de a Ordem dos Enfermeiros estar envolvida e quer que seja avaliado se há o exercício de funções sindicais por instituições que legalmente estão expressamente proibidas de terem qualquer atividade sindical. Em causa está o envolvimento da Ordem dos Enfermeiros, cuja bastonária é Ana Rita Cavaco, militante do Partido Social Democrata. Ricardo Correia de Matos, obviamente, tem que começar por si. Antes de mais, e perguntar-lhe qual é a posição da Ordem dos Enfermeiros em relação a estas declarações. Antes de mais, olá Guilherme, é sempre um prazer estar neste programa, Dr. Alexandre Lourenço, muito prazer, olá Portugal. Obviamente que vivemos num tempo extremamente perigoso. Isso são declarações extremamente nocivas para aquilo que nós designamos como sendo valores absolutamente cruciais para a nossa democracia. Eu começava por indiretamente às palavras usadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Se ele afirma que, efetivamente, a greve é absolutamente ilegal, obviamente que ele tem que dar argumentos jurídicos que sustentam esta afirmação. Não basta dizê-lo numa tentativa de, digamos, explodir toda a opinião pública em torno desta matéria. Mas, centrando um pouco a questão naquilo que me parece essencial, que é a base, o que leva, portanto, a maior classe profissional a optar por este tipo de greve. Eu ia há 51 anos atrás e citava uma frase de Martin Luther King, quando ele diz que o que verdadeiramente o preocupa não são os gritos dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É exatamente isto que está aqui em causa. O que a nós minimamente nos mantém tranquilos não é necessariamente estas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro ou as palavras mal utilizadas da Sra. Ministra da Saúde, mas sim o silêncio daquelas pessoas que efetivamente se preocupam com o SNS e se preocupam com a democracia em Portugal. E isto sim parece-me absolutamente crucial. Colar a Ordem dos Enfermeiros à greve é absolutamente, portanto, parece-me que é uma declaração irresponsável. Obviamente que a Ordem dos Enfermeiros sabe muito bem o seu papel e o principal papel, aquilo que teve na base da construção das ordens, portanto, profissionais, foi seguramente a defesa do interesse público e neste momento é isso também que está em causa. Portanto, é o interesse do interesse público naquilo que é uma defesa acérrima do nosso SNS. De qualquer maneira, há aqui uma mudança de posição do Governo em relação quer à Lei de Bases da Saúde, quer à greve dos enfermeiros. Já a semana passada, o Primeiro-Ministro tinha, no Parlamento, falado sobre a Lei de Bases da Saúde e tinha recordado que o Partido Social Democrata e o CDS não tinham votado contra a criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979. Portanto, há aqui, e o próprio Presidente da República já tinha feito um alerta para aquilo que chamou de uma lei de bases da saúde fixista. Outras pessoas falaram em balcanização. Portanto, estamos aqui a assistir, por parte do Governo, numa tentativa de criar alinhamentos políticos. E há aqui uma acusação à bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Sim, é um facto. Obviamente, a mim o que me parece é que o Sr. Primeiro-Ministro está a tentar agradar um pouco à extrema-esquerda. Não me parece que seja o melhor caminho, muito honestamente. Eu relembro, há relativamente pouco tempo, fomos convidados a nível institucional para fazermos uma visita à Suécia com o objetivo de conhecer o Sistema Nacional Sueco. E após o conhecermos, e após discutirmos algumas questões, muitas delas a nível de ineficiência e ineficácia do próprio sistema, nem tudo é perfeito na Suécia, mas fomos e tomámos conhecimento a razão pela qual naquele país não existe uma greve na saúde há mais de 16 anos. E percebemos qual era a razão. Portanto, há efetivamente um nível de responsabilização muito elevado de todos os agentes políticos. Sempre que na Grécia é decretada uma greve, quer seja dos enfermeiros ou dos médicos, o Parlamento demora 2 dias
a chamar os sindicatos, portanto, à Assembleia, a fim de perceber qual a dimensão do problema. E é criada automaticamente uma construção de exigência para todos os agentes políticos. Portanto, há sempre base de negociação e há sempre acordo. O acordo tem sempre que ser possível. O que a nós nos parece surreal é como é que em Portugal o Governo deixa esticar este nível de negociação a um ponto onde parece-me que o retorno é extremamente complicado a nível político. Porque, vejamos, o Sr. Primeiro-Ministro apelida, portanto, a greve e apelida esta luta por parte dos enfermeiros como imoral, como selvagem, portanto, aplicando alguns conceitos nocivos, não é? É criada a ideia na opinião pública, mas não me parece que os portugueses, portanto, alinhem neste sentido de discurso. Parece-me que os portugueses conhecem muito bem aquilo que é a mais-valia dos enfermeiros, aquilo que os enfermeiros deram ao sistema há mais de 20 anos, porque é isso também que está em causa. O que está em causa é exatamente uma regularização de uma série de exigências que vêm há 20 anos, onde internacionalmente são mais do que justificáveis, até mesmo a nível interno. Tivemos vários agentes políticos que reconhecem a justiça portanto, das reivindicações. E, neste momento, falta efetivamente o Governo ter a coragem política de sentar à mesa e resolver um problema e não esticar, porque parece-me que estas ameaças, nomeadamente a requisição civil, é um caminho muito perigoso. E falando há pouco nos anos 70, não podemos deixar de referir, em 1976, a grande greve que houve por parte dos enfermeiros, onde existiu uma requisição civil e, imediatamente nesse dia, houve uma desobediência civil que levou milhares de enfermeiros a abandonarem o país e durou 2 horas para o Governo ceder. Portanto, eu penso que não é necessário chegarmos a um patamar destes, daquilo que para mim é ferir de morte os grandes valores da nossa democracia. Portanto, eu apelo a que o Governo tenha a consciência de que, efetivamente, mesmo em ano de eleições, não vale tudo para tentar conquistar ou reconquistar um Parlamento ou os grupos parlamentares. Alexandre Valente e Lourenço, não lhe vou pedir, como não temos feito neste programa, um comentário da Ordem dos Médicos à greve dos enfermeiros propriamente dita, mas não posso deixar de lhe perguntar, representa a Ordem dos Médicos, está aqui connosco. Esta tensão que se está aqui a criar e este braço de ferro que já está a chegar ao ponto de agressões verbais, aos olhos da Ordem dos Médicos, é um caminho que pode ter um final feliz ou não? Para já, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que tiverem a transmitir. É muito importante perceber 2 coisas. Primeiro, não faz parte da Ordem dos Médicos falar de reivindicações, sejam elas justas ou injustas, nem de legalidade. Para a lei existem tribunais e por isso nós não vamos entrar por esse caminho. Não nos interessa discutir propriamente a comparação entre os direitos à saúde e o direito à greve, interessa-nos perceber que repercussões é que este sistema tem. Modus operandi. O nosso sistema, e eu estou a falar de Sistema Nacional de Saúde, não estou a falar só do SNS, todo o sistema está com graves problemas. Quer na medicina dita pública, o SNS, quer na medicina das parcerias público-privadas e no setor convencionado, nós temos com problemas graves e profundos neste sistema geral de saúde. E este tem sido um campo de batalha da Ordem dos Médicos, de dizer que é preciso profundas reformas neste sistema, é preciso um correto financiamento e é preciso provavelmente fazer uma reengenharia ao sistema que nós temos aplicado. Isto porquê? Porque os cuidados médicos e a medicina mudaram muito nos últimos 40 anos. E este sistema foi desenhado a partir de uma crise a seguir ao pós-guerra, a seguir a alterações que foram feitas profundas e políticas e sociais nos anos 60 e que motivaram a construção de um sistema que resolveu e bem muitos dos problemas de saúde que as populações tinham. A esperança média de vida aumentou em toda a região ocidental do globo. Os indicadores em Portugal foram conseguidos um bocadinho mais tardiamente por força da Revolução de 74, mas foram conseguidos e houve uma completa modificação do sistema há 40 anos atrás. Agora o que nós temos é uma realidade completamente nova. Nós temos um sistema de financiamento, uma demografia, um tipo de doenças e um tipo de problemas que foram criados com as respostas que nós criámos há 40 anos. As nossas pessoas vivem mais tempo, as doenças que matavam passaram a crónicas, algumas doenças crónicas passaram a não existir e outras são controláveis por via da prevenção. E por isso a nossa tónica, neste momento em que há problemas agudos, é tentar resolver o sistema em si. E ele não está bem.
Agora, temos uma greve que se enxerta num sistema que está doente. E o sistema dá de si em todo lado. Para nós, preocupa-nos a repercussão que isto tem em 2 níveis. Primeiro, na saúde dos doentes. Num sistema que está frágil, qualquer problema que surja nesse sistema deve ser minimizado e deve ser ponderado por todos os intervenientes. Segundo, num sistema em que as bases não estão estruturalmente ideais, em que as equipes funcionam muitas vezes com vários conflitos, criar um conflito neste momento entre classes, entre médicos, entre enfermeiros, entre diagnósticos, é a pior coisa que podemos fazer ao sistema. Por isso a Ordem não embarca por esse caminho, acha que todas as profissões têm neste momento muitas razões para reivindicar melhoria das suas condições. Acho que é importante uma paz em todo este sistema para permitir ter ganhos de saúde nos doentes e em todos os lados, e se nós vamos falar de reivindicações de enfermeiros, temos logo a seguir dos técnicos terapêuticos e os médicos não as têm feito, mas também têm certamente razões para o fazer, nós destruímos aquilo que ainda existe. E é importante, neste momento, concentrarmos o nosso foco nas questões estruturais e não as perdermos tempo a resolver. As questões pontuais passam também pelo financiamento. Os 2 mil milhões de euros que faltam ao sistema, cronicamente desde há 10 anos, resolviam as reivindicações dos enfermeiros, dos outros técnicos, do investimento, dos equipamentos. E por isso temos que ir à razão de fundo. É preciso dotar o produto interno bruto para a saúde de um valor que não são os 4,8 que tem estado a ser consignado ao SNS, nem os 5,1 para o geral, e aproximar-nos da média da OCDE, que é 6,8, e se vamos falar da Suécia, eles estão muito próximos dos 10%. Ou seja, significa que nós temos claramente um déficit de função, um déficit de financiamento, um déficit de apoio social para as reformas. Todas as pessoas falam que é preciso mudar, os partidos políticos, o Governo, a Assembleia, os doentes, os técnicos de saúde, todos falamos que precisamos de investir e não vemos esse investimento. Continuamos a ver apoios noutros setores da sociedade. Na Segurança Social foi muito importante na altura em que o desemprego era muito alto, mas neste momento nós estamos a ver uma regressão do desemprego e continuamos a ver que o produto interno bruto dado à Segurança Social é superior ao produto interno bruto para a saúde, como é desde há alguns anos para cá. E isto, nesta altura, é importantíssimo repriorizar as nossas opções, perceber onde queremos investir e, se calhar, essa era a discussão que nós devíamos ter em ano eleitoral. É perceber quem, efetivamente, quer investir mais na saúde ou se os portugueses o querem fazer. Porque se os portugueses entendem que a saúde é menos importante, então, nessa forma, temos que passar a perceber quais os objetivos e quais os indicadores que queremos atingir e termos uma não melhoria de alguns desses indicadores. Não resisto a perguntar-lhe, obviamente, que sabemos que muitas vezes o verdadeiro Ministro da Saúde é o Ministro das Finanças. Mas neste governo temos ouvido muitas vezes a frase "somos todos centeno". E inclusive o próprio ex-Ministro da Saúde, saído recentemente do cargo e substituído por Marta Temido, na entrevista que deu recentemente, continuou a afirmar "somos todos centeno", e continuou a referir e usou essa frase nessa entrevista. O verdadeiro problema aqui, ou o maior de todos, sabemos que existem déficits de organização, mas sem dinheiro não há organização nunca. O grande problema aqui é o financiamento, correto? O financiamento é um problema. É um problema principal. Não é o princípio, o problema, mas é um problema. Até porque se nós quisermos fazer uma reengenharia do sistema ou fazer uma reestruturação, precisamos de investir para colher um pouco mais à frente. E este é um problema grave que nós temos. Nós não temos nem tempo, nem dinheiro e muito menos temos tido paz para fazer decisões técnicas de investimento na saúde. Não fazemos. A cultura das nossas organizações está a piorar. Se as equipas estão todas a trabalhar muito mais do que é suposto, como sabemos. As equipas não estão eu não sei se as equipes estão a trabalhar muito mais. Mas é isso que hoje, semana após semana, eu acho que aqui. Os médicos, os enfermeiros estão a trabalhar muito mais, mas eu acho que as equipes estão a ser destruídas. Devemos perceber muito bem. Não há, neste momento, verdadeiras equipes e cultura dentro da maior parte das instituições de saúde. Depois não há capacidade de sem isso não é fazer possível, o resto. E não é possível ter ganhos. Porque se todos nós estivermos a trabalhar individualmente, os ganhos de conjunto não funcionam. E nós precisamos claramente de perceber
que tipo de recursos é que temos e aonde é que os afetamos. Porque se queremos ganhar algumas coisas, vamos ver o problema da hepatite C. A hepatite C melhorou, passou de uma doença crónica para uma doença com cura. E isso motivou um investimento que tem ganhos. E vai ser um investimento rentável em termos financeiros. Mas para isso foi preciso haver uma reengenharia, um repensamento neste tipo de intervenção. E nós temos que fazer isso em todas as áreas. Só que nem as instituições, nem as profissões estão a pensar nisso. Estão embrenhadas nos seus problemas do dia-a-dia. Estão nas suas lutas individuais, nas suas justas reivindicações. E nós não conseguimos, se calhar, resolver o problema do que está no fulcro. O sistema não está a dar resposta. A maior parte das pessoas estão a pedir reivindicações salariais e dinheiro porque também não se sentem motivadas no que estão a fazer. E centrar um sistema no doente não é apenas dizer o doente, usar a frase. Significa que a cultura das instituições não deve ser motivada pelo Ministério das Finanças, mas sim pela cultura do bem para o doente. Tem que ser possível dar autonomia às equipas, às instituições, para elas redefinirem, face aos recursos que têm, como vão tratar melhor os seus doentes. Porque são os médicos e os enfermeiros no terreno que sabem, face aos recursos que têm, como é que os alocam melhor para tratar os seus doentes. Se há imposições, se há perda de autonomia, nós estamos a perder recursos, estamos a desperdiçar muitas vezes das nossas energias. No meio de tanta tensão, com certeza não será fácil fazê-lo. E há outras frases, há outras... A semana passada foi fértil em tiradas políticas complexas. Há uma frase que a ministra Marta Temido proferiu numa entrevista à RTP3 ao jornalista Vítor Gonçalves, a propósito da questão da penalização do erro médico ter ficado de fora da Lei de Bases da Saúde. E o jornalista Vítor Gonçalves perguntava à titular da pasta da Saúde se devia haver tribunais especializados em julgar casos de alegada negligência médica. A ministra respondeu com esta frase, que passo a citar: não vislumbro o que podemos ganhar com isso, e poucos segundos depois, nesta mesma resposta, disse: quando há problemas dessa tipologia, aquilo que nos preocupa a todos é que, e pediu desculpa pela expressão, enterrar os mortos e tratar dos vivos. Depois disse que não seria feliz esta expressão, mas muitas das coisas que acontecem na vida do nosso Serviço Nacional de Saúde não são felizes. Ricardo, já falo consigo, mas obviamente tendo aqui presente a Ordem dos Médicos e estarmos aqui a falar de negligência médica pura, esta é uma frase infeliz. É uma frase que não sei se tem que ser proferida, é dita no meio e no decorrer de uma entrevista com um determinado contexto. É uma frase que terá algum significado, mas no momento, e dita pela ministra, alcançou proporções não esperadas. Vamos tentar perceber uma coisa. Nós temos mais casos mediáticos e temos tido mais queixas, mas não temos tido mais casos puros de negligência. Primeiro, não acho que seja preciso tribunais especiais. A Ordem tem um Conselho Disciplinar especializado, existe um Instituto Médico-Legal no Estado que faz pareceres e por isso eles são avaliados à base de uma doutrina e com muitas leis já publicadas. Ou seja, nós não precisamos na Lei de Base de Saúde mais nada do que aquilo que já existe no nosso argumento jurídico, que é sólido, é forte e é dos melhores da Europa. E por isso, o que nós precisamos é que haja celeridade na justiça e que haja capacidade de resolver os casos da maneira correta como eles são. E já existem procuradores atribuídos para os assuntos, existem muitas pessoas e muitas áreas que têm tido experiência suficiente para o julgar. Por isso é uma situação. O que nós temos também, num sistema que não está a funcionar bem, são mais casos de conflitualidade. E isso motiva mais queixas. Mais queixas porque o sistema não dá resposta, ou dá respostas às vezes que não são nem a tempo, nem são razoáveis para o que as pessoas esperam delas. E aí sim, aí eu concordo, existe se calhar uma maior responsabilidade do Estado em dar respostas aos utentes e dar respostas na resolução dos vários problemas de saúde. E quando essas respostas não existem, nós temos mais queixas. A Ordem dos Médicos, o ano passado, aumentou em 30% o número de queixas entradas nos últimos anos. E isto significa que depois, quando vamos ver o número de condenações e o número efetivamente, de problemas de negligência ou de erro, eles são os mesmos. Ou seja, até são menores, porque cada vez, tecnicamente, temos mais capacidade e mais formação. Temos mais queixas, mas não temos, provavelmente, mais negligência. Agora, temos mais queixas de
por repercussões nos doentes, porque o sistema funciona mal, porque a espera é enorme, porque a personalização cada vez é menor, porque muitos dos problemas que são resolvidos, e 50% das nossas queixas são problemas de comunicação. É interessante perceber que muito do que as pessoas se queixam é que não lhes dão atenção. E se nós temos que ver doentes em 10 minutos, nós não temos tempo para dar atenção. E se temos que ver 20 doentes numa manhã, não podemos, se calhar, dar mais tempo. Certamente damos mais tempo àqueles que têm uma doença mais grave, mas as doenças são graves para cada pessoa, na proporção da pessoa. E por isso, muitas vezes, as nossas queixas, os nossos problemas são problemas de comunicação para os quais nós temos de ter um sistema melhor preparado para o fazer. Esta frase é efetivamente um problema de comunicação também, porque recordo que esta frase terá sido utilizada pelo Marquês de Pombal na sequência do terremoto de 1755, quando foi chamado pelo rei Dom José, e perante a situação de ter tantos mortos nas ruas e o risco que isso apresenta para os vivos, a solução, e para a saúde pública, naturalmente, a solução seria enterrar os mortos e cuidar dos vivos. É óbvio. Agora, esta frase até parece estar um pouco fora de contexto e não fazer grande sentido neste contexto de que estamos aqui a falar. Pergunto, Ricardo Correia de Matos, esta tirada da ministra Marta Temido nesta entrevista revela, inclusive, ou pode revelar algum nervosismo. Será que os enfermeiros estão a dar conta do juízo à ministra? Eu acredito que é realmente uma declaração muito infeliz, até porque é reportada a um tempo completamente diferente daquilo que estamos a viver, mas traduz exatamente isso, na minha opinião. Traduz o nervosismo que se está a viver no governo. E eu não posso deixar de centrar e de referir uma dimensão que para mim é muito importante neste momento, que está a ser defendida por esta classe através desta greve, que é uma dimensão de exigência. A geração dos nossos pais ofereceu 40 anos de governação completamente distante do povo. Portanto, eu atrevo-me até a dizer que não tem havido ou nunca existiu desde então qualquer tipo de exigência ou de fiscalização àquilo que é a ação governativa ou a ação fiscalizadora da Assembleia da República. E, portanto, todos os partidos do arco de governação sempre governaram demasiado distantes, sem grandes exigências, o povo sem se importar. Aliás, fruto do novo governo, foi precisamente nessa altura que foi possível perceber que, afinal, nas legislativas não se vota diretamente no Primeiro-Ministro, porque nem isso, aliás, há um estudo, 80% da população portuguesa não sabia que nas legislativas votavam nos deputados e não no Primeiro-Ministro. Portanto, isto é um pouco assustador. E, neste momento, esta greve e esta forma de estar veio trazer exigência ao Governo. E daí, na minha opinião, será a causa do mal-estar, a causa do nervosismo, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministério da Saúde, porque perderam o controle das manifestações, perderam o controle dos sindicatos e, portanto, os sindicatos neste momento têm um grande grau de exigência, até porque as últimas notícias que têm vindo a público desde há bastante tempo, que denota que existe um índice de corrupção bastante elevado no nosso país, e eu nunca vi ninguém tão preocupado em combater esta grande doença como neste momento estou a ver grandes vozes políticas de pessoas com grande poder político e com grande responsabilidade no nosso país têm vindo a público, portanto, criticar a atuação dos enfermeiros, quando na sua essência aquilo que está a ser exigido é o cumprimento de promessas eleitorais, algo que, parece-me, que quem lidera este país há mais de 20 anos não está habituado. Daí o nervosismo total, que eu penso que é chegado o momento de as pessoas colocarem a mão na consciência e perceberem que país querem e fazer algo como a Holanda fez há 6 ou 7 anos, quando fez um referendo para perceber o que é que as pessoas mais valorizam nos setores sociais do Estado. E, portanto, neste momento vamos, se calhar, perceber que é necessário aumentar o índice de financiamento, obviamente que é um dos grandes obstáculos à reestruturação do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas não é o principal problema. O principal problema são as prioridades políticas. Eu penso que aqui não há qualquer tipo de dúvida. Obviamente que não há financiamento porque não é uma opção política existir financiamento, porque o financiamento existe para outros setores. E há 15 dias falávamos aqui que no início dos anos 80 houve uma integração de ambos os ministérios e obviamente que houve uma capacidade de perceber qual o efeito que a saúde tem nos mais diversos setores,
nomeadamente no setor social, que é elevadíssimo. Qualquer ineficiência no nosso sistema de saúde tem um impacto absolutamente gigante no setor social. E, portanto, é a altura de perceber porque é que nós financiamos um sistema social com 24 mil milhões de euros e financiamos a saúde com cerca de 10 mil milhões, quando possivelmente algumas transferências de verbas de um Ministério para o outro resultaria numa poupança absolutamente crucial para aquilo que são, ou que é a prosperidade e o que é a sustentabilidade do nosso país. Portanto, neste sentido, parece-me que neste momento existe aqui uma necessidade de corrigir estas matérias e eu apelo mais uma vez, não fazer aquilo que a Inglaterra fez há bastantes anos, quando os médicos e os enfermeiros se uniram em torno da defesa do NHS, mas possivelmente exigir ou pedir à população que se importe mais com estas matérias, que leia mais estas matérias e que defenda aquilo que é o futuro de todos nós, que é aquilo que está aqui em causa. Voltemos a focar na Lei de Bases da Saúde e eu recordo que o Presidente da República disse que rejeitava uma Lei de Bases da Saúde fixista e que aquilo que pretendia era que existisse um acordo entre os vários partidos para que pudesse existir um verdadeiro pacto para que esta lei de bases não fosse a lei de bases de um governo e fosse a lei de bases de um país que pudesse servir a todos e em mais do que uma legislatura. Foi isto que o Presidente da República disse. E, obviamente, deixou no ar que não deixaria passar esta lei de bases e que a vetaria. Há uma resposta de Carlos César a esta posição do Presidente da República, que é: o Parlamento encontrará a forma de reconfirmar a lei. Agora, este braço de ferro já é também um braço de ferro com o Presidente da República e se há pouco já estávamos aqui a falar da questão financeira, etc., e, portanto, um bocadinho aquela expressão portuguesa, em casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão, aqui, neste caso, estamos a mergulhar mesmo num grande problema institucional. Estamos a falar do ponto de vista político. Estamos a falar do ponto de vista político. Então vamos ver, eu acho que a política não faz bem à saúde. Isto é muito claro. Né? A política só por si, aplicada a algo tão sensível e neste momento tão doente como a saúde dos portugueses, pode ter repercussões a longo prazo. E por isso estamos a tentar arranjar, estamos a tratar com uma cirurgia aquilo que devia ser com medicamento ou com medicamento aquilo que devia ser com uma cirurgia. A política deve ser inócua quando estamos a falar do futuro da saúde dos portugueses. E uma lei de bases deve ser clara, objetiva e não deve rumar nem à esquerda nem à direita, permitindo então que depois cada governo, por si, faça a sua interpretação da sua aplicação. A lei de base é aquilo que deve ser, é a base pela qual nós nos regemos, os princípios fundamentais que queremos colocar nela e daí falarmos de erro ou negligência na lei de base não faz sentido. Faz sentido dizer exatamente qual é a prioridade que a saúde tem, devia provavelmente na lei de base dizer que percentagem entre limite máximo e mínimo nós devíamos consignar à importância da saúde e devíamos também definir qual é a cultura que nós queremos nas nossas instituições para promover uma saúde e um acesso a todos os portugueses. Acho que há desafios muito importantes na área da relação entre os doentes e o sistema que deviam estar acautelados, nomeadamente em termos de confidencialidade, em termos de respeito pelo indivíduo e também de saúde pública, que não estão muitas vezes na lei de bases, e isso existe na lei de bases anterior, que já tem mais de 20 anos, e existem todas as leis de bases. Ou seja, se nós virmos as várias propostas que entram na Assembleia, se virmos a anterior, grande parte da base está lá. O problema é quando nós queremos colocar política dentro da lei de bases. E esse eu concordo plenamente com o nosso Presidente da República. Uma lei tem que ser votada e apoiada para ser de base social e política e de ser passível de servir o interesse dos portugueses, deve ser aprovado por todos os portugueses e por todos os partidos de uma ponta à outra, se todos eles acharem que o que é importante é a saúde dos portugueses e não conceitos políticos. E por isso, voltarmos a ter uma lei que é normalmente votada com metade dos votos a favor ou metade dos votos contra é ponto de partida para que a 10 anos estarmos a precisar de novamente uma lei de bases. E acho que ela devia de ser imutável enquanto não houvesse alterações sociais ou científicas que provocassem uma grande reestruturação nos fundamentos e nos princípios, que os princípios são os mesmos.
Não acho que haja, nos princípios que defendemos há 25 anos atrás, acho que há necessidade de adaptação de alguns conceitos de modernidade que surgem agora, nomeadamente na capacidade do doente intervir, que é uma moda em toda a Europa, mas que é uma moda que tem um reflexo na Suécia muito claro, que tem a ver com a literacia e com o nível cultural que a Suécia tem, que não pode ser transposto, se calhar, para a Grécia ou para Portugal da mesma forma. E por isso nós temos de ter algum cuidado naquilo que às vezes postulamos, não vamos estar a abrir uma caixa de Pandora que nos leva a problemas maiores. Por isso, a lei de bases deve de ser uma lei de bases, aceite por todos os portugueses e dialogada e negociada entre todos os partidos, de forma a perdurar. Não nos podemos arriscar a pôr uma conotação política hoje e daqui a 6 anos estarmos a mudá-lo outra vez e 6 anos depois a mudá-lo outra vez. Porque senão continuamos aos zigue-zagues num sistema que deve ter uma cultura e uma forma de atuar independentemente da política. A política não devia de ser imiscuída nas nomeações dos hospitais, na forma de funcionamento, nas opções que nós temos que tomar perante os doentes. Deviam de ser muito mais técnicas, muito mais apolíticas, de maneira a servir os interesses dos doentes. E estamos a levar para uma discussão em ano eleitoral, porque é sexy, se calhar, falar que eu defendo melhor a saúde do que tu, mas eu acho que não é esse o fulcro. Acho que nós temos que chegar a consensos. Há 2 ou 3 áreas em que a sociedade portuguesa ganhava em ter bons consensos e consensos duradouros. Aí estou 100% do lado do nosso Presidente da República. Acho que nós devemos ser transversais e devemos ser apolíticos nestas decisões do que respeita à saúde. Ricardo Rei de Matos. Um dos grandes obstáculos que nós temos tido ao longo do tempo é a incapacidade de aprender, quer com o passado, quer com os bons exemplos internacionais. A Espanha fez isto no início dos anos 80, estabeleceu 3 pactos importantíssimos com os principais grupos parlamentares na altura, para a saúde, para o emprego e para a justiça. E o que é um facto é que eles hoje têm indicadores nestas áreas muito melhores do que os nossos. E nós temos tido ao longo do tempo esta incapacidade e continuamos a promover este jogo político entre a direita e a esquerda, que hoje em dia já ninguém percebe muito bem qual é que é a ideologia que está assente quer à direita, quer à esquerda, e portanto continuamos a promover isto. Obviamente que eu estou de acordo com tudo o que o Dr. Lourenço acabou de dizer. O Sr. Presidente da República possivelmente poderia ir um pouco mais longe nesta exigência e evitar este jogo entre Presidente da República e Assembleia, nomeadamente se chumbar ou se vetar, há a possibilidade de continuar este jogo, porque obrigatoriamente ele terá que promulgar se regressar ao Parlamento e for aprovado por maioria, e portanto teríamos todos a ganhar se na Assembleia da República os deputados, uma vez por todas, se importassem verdadeiramente com a sustentabilidade do nosso país, com a saúde do nosso país, e fossem totalmente isentos daquilo que são, muitas vezes, os interesses particulares de cada um, que influencia e muito, até diria de forma bastante nociva, aquilo que são depois as opções políticas de futuro. E, portanto, nesta matéria, parece-me que finalmente temos aqui uma oportunidade. Eu tenho algum receio de que a questão particular da relação público, social e privado fira este entendimento que é necessário, mas eu continuo a acreditar, porque sou uma pessoa de crenças, continuo a acreditar que, fruto também destas exigências sociais que têm existido, e neste aspecto a comunicação social tem aqui um papel absolutamente fulcral naquilo que é a pedagogia e a literacia dos portugueses, por força desse entendimento que os deputados sintam-se obrigados a cumprir com a construção destes pactos para o futuro. Já existem alguns entendimentos, aliás, na última Convenção para a Saúde foi muito falado da autonomia da administração hospitalar, continua a não ser possível o poder político continuar a nomear os administradores hospitalares. É um dos aspectos que a Suécia critica imenso, como é que é possível em Portugal questões extremamente técnicas serem politizadas. Na saúde. Não é. É na saúde como é noutros setores. É absolutamente inacreditável como é que ainda hoje continuamos todos a permitir que isto aconteça, porque eu continuo a não ver vozes de pessoas que têm algum poder de influência a insurgirem-se contra estas matérias que para mim são absolutamente cruciais para o futuro do nosso país. Vamos em frente neste programa. O Presidente da República tem estado bastante ativo em tudo o que diz respeito à área da saúde. Tem estado muito ativo em relação a tudo, porque o nosso Presidente da República é muito ativo, mas no que diz respeito à saúde tem estado bastante ativo e vetou o interesse público à Escola Superior de Terapêuticas não convencionais, por considerar que não existe validade cientificamente comprovada.
Alexandre Valente Lourenço, esta é uma questão que já há muito tempo tem preocupado os médicos, esta questão das terapêuticas não convencionais e a Ordem dos Médicos, há muitos anos que ouvimos a Ordem pontualmente a pronunciar-se em relação a esta matéria. Calculo que concordarão com esta posição do Presidente da República. Nós concordamos, não diga 100%, a 200%, mas acho que a posição ainda devia ir mais além. Porque não reconhecer interesse público a algo que não tem interesse público é óbvio. E foi isso simplesmente que o nosso Presidente fez. Mostrou que está atento aos sinais que são dados pela sociedade e que põe a ciência e a capacidade e o bem dos portugueses à frente de lobbies financeiros e de indústrias que não têm propriamente a ver com a saúde. E por isso eu acho que nessa área, eu estou a falar da indústria da formação, a formação em medicinas, entre aspas, ou em terapêuticas não convencionais, é uma indústria que move milhares de euros de pessoas que vão fazer uma formação e que com essa formação querem legitimar depois uma terapêutica e depois justificam essa terapêutica para legitimar a formação. Ou seja, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca que é falaciosa, está normalmente intimamente ligada com interesses mais individuais e não tem a ver com o bem que se possa fazer às populações. E por isso, o que o Presidente da República foi dizer é que se estas instituições não têm capacidade para provar que o que estão a fazer é cientificamente válido, elas não têm interesse público. Eu por mim, iria mais longe. Acho que estas instituições nem deveriam estar a funcionar se não tivesse mostrado que o que elas lecionam é vantajoso para a saúde dos portugueses. E por isso a maior parte destas terapêuticas ditas não convencionais são terapêuticas não validadas cientificamente. Sempre que algo novo é validado cientificamente, ela é normalmente incorporado nas ciências que existem, na medicina, na farmácia, na psicologia. Muitos destes movimentos que possam ter alguma legitimidade e que possam ser comprovadamente vantajosos para os doentes no tratamento das suas afecções, eles são integrados, por isso desaparecem. Por isso vai ficando resquícios e resquícios de algo que nunca foi validado, que tem, se calhar, às vezes dezenas, centenas e milhares de anos de uma tradição popular, mas nós sabemos a quantidade das mesinhas dos nossos avós que são modas e que desaparecem. E se nós fizermos uma avaliação muito clara ao longo dos anos destas evoluções, destas alternativas todas, vemos que elas são modas. E são modas que desaparecem porque não têm substrato científico e que, na prática, quando testadas, quando aplicadas, se vêem que não trazem nenhum benefício para a sociedade. Por isso, esta ausência de utilidade pública é bem-vinda. Não existe, efetivamente, utilidade pública na prática do ensino superior de algo que não é comprovadamente científico e, por isso, eu acho que não devemos fazer isso. Seria impensável que, por exemplo, na área da engenharia fossem criados cursos de como fazer pontes ou casas sem nenhuma validação, utilizando materiais ou técnicas que não são comprovadas, mas que podem ter sido usadas há 2000 anos atrás ou há 300 anos atrás. Por isso é um erro, é um perigo para a saúde pública e por isso acho que esta medida é normal, acho que deveremos ter esta visão para todo lado. Espero que isto agora não baixe à Assembleia da República e que novamente, por opções políticas, se vote a votar politicamente algo que está na moda e não que faça bem aos portugueses. Deixe-me lá recordar a frase: o Parlamento encontrará a forma de reconfirmar a lei, que é sempre perigoso. É sempre uma frase a reter. Eu gostava de sublinhar aqui que estamos a falar de terapêuticas não convencionais, mas não estamos num debate sobre terapêuticas não convencionais. Temos presentes a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. É sempre bom sublinhar isto, porque quando se fala destas matérias há sempre algum fervor, alguma paixão que depois gera comentários. Não estamos a debater as terapêuticas não convencionais, estamos a comentar aquilo que o Presidente da República fez, vetar o interesse público à Escola Superior de Terapêuticas Não Convencionais. Bom, já ouvimos os médicos, vamos ouvir os enfermeiros. Bem, eu relembro que foi graças à ciência que muito evoluímos ao longo deste tempo todo e, portanto, esta dimensão científica
destas profissões têm obrigatoriamente que estarem comprovadas, disso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas eu relembro que a resolução do Conselho de Ministros foram para 3 escolas e, portanto, só uma é que foi vetada. Portanto, parece-me que o veto é correto, mas por força da própria lei, porque eu relembro que as profissões não convencionais, por força da lei, passaram a ser ministradas no ensino superior. E, portanto, temos várias escolas no nosso país onde são ministradas licenciaturas destas profissões. E a nova escola, esta escola nova que quer surgir, portanto, foge à lei e fere a lei, porque não é politécnico. E, portanto, esta deveria ter sido a verdadeira razão do veto. Vetar, afirmando, ou pondo em causa, portanto, a validação científica, fere também todas as outras que já estão aprovadas pela A3E, já estão a funcionar, portanto, lança-se aqui uma suspeita sobre, eu diria, não tenho bem presente o número, mas mais de uma dezena de cursos que já são ministrados em Portugal. 15. E, portanto, neste momento estamos a falar de 15 centenas de profissionais, verdade, são centenas de profissionais que neste momento viram publicamente as suas competências colocadas em causa. Portanto, até março do ano passado já tinham sido autorizadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3ES, 15 cursos de osteopatia e acupuntura em 2 politécnicos do país, mas outros 13 tinham sido chumbados, incluindo todas as formações em naturopatia e fitoterapia. Exatamente. Que não têm comprovação. Eu relembro que a acupuntura é uma competência médica e que há médicos a fazê-lo integrado nas suas competências clínicas e, por isso, nós não estamos a retirar validade a algumas ações. O que nós estamos a retirar é um interesse público em instituições que utilizam outras validações não científicas de cursos que não têm, que não foram nunca acreditados, nem mesmo aprovados pela A3ES. É preciso ter a noção, quando vamos falar de homeopatia, fitoterapia e muitas outras terapêuticas que não estão validadas, esses cursos não foram validados. O que nós estamos a falar é de pós-graduações e de licenciaturas em áreas, mesmo assim, com alguma envolvência, alguma dificuldade em compreender algumas delas, quando estão desinseridas do restante sistema. Muito bem. Vamos mudar de tema novamente e vamos falar sobre a lei da cannabis medicinal, que já está em vigor. Foi muito discutida esta questão ao longo de muito tempo e existem grandes interesses comerciais, inclusive em Portugal, em relação a esta matéria. Não podemos esquecer de fabrico e comércio, naturalmente. Já está publicada a regulamentação. Esta terapia, vamos chamar-lhe assim, não sei se é correto, é bem aceito pela Ordem? Esta terapia é aceita naquilo que as suas indicações são já reconhecidas. Já existem vários medicamentos com base de extratos de cannabis, já aprovados. E o que nós estamos a falar é que, no que é comprovado o interesse e a ciência na sua utilização, esta terapêutica com cannabis pode ser regulamentada, pode ser aprovada, pode ser legislada, para não deixar no vazio aquilo que é o consumo menos próprio da mesma. E por isso a cannabis será feita como qualquer outro medicamento. Pergunto, ignorância minha, não existia nada, não existia cannabis em nenhum medicamento que estava a ser comercializado? Existem medicamentos aprovados pela Farmed que têm alguns extratos e provenientes, tal como existe morfina no mercado, que é um estupefaciente muito mais poderoso, que tal como existe muitas outras substâncias que são utilizadas ilicitamente em algumas situações, mas são utilizadas na prática médica. Aliás, muitas delas foram utilizadas por saber os efeitos que tinham no tratamento das doenças. Agora elas têm que ser utilizadas de uma forma terapêutica, de uma forma regulamentada e de uma forma aprovada, como eu espero que esta lei permitiu fazer e ao ser aprovada com um largo consenso. Vamos ver, aí está uma área em que a terapêutica, utilizando cannabis de uma forma regrada, foi aprovada com um largo consenso quando se falou de tratamento e obedeceu às regras normais de um medicamento e de uma terapêutica. O que é comprovado cientificamente, a regulamentação europeia, a forma de aprovação, o circuito que passa por este tipo de aprovação é correto. As empresas que o querem produzir e produzir em Portugal vão fazê-lo certamente. Desde que, isto em relação às empresas, também tem a ver com o interesse comercial de o fazerem ou não fazerem. O problema sempre é que a discussão com a cannabis fala-se com o uso recreativo da cannabis. E era isso que foi associado por parte dos partidos que a deixaram
e bem aprovado para o uso terapêutico, e depois um certo setor da sociedade que quer legalizar a utilização recreativa da cannabis. E essa aí, para mim, aí já temos muitas reservas, porque os efeitos a longo prazo da cannabis, os efeitos não controlados de uma forma sistemática, muitas vezes em populações que não têm conhecimento, podem ter repercussões na saúde muito grandes. Senão também liberalizávamos o uso da morfina e da petidina e podíamos vendê-lo livremente a qualquer pessoa que quisesse fazer num nível mais grave ainda. Nós estamos a gravar este programa no Dia Mundial de Luta contra o Cancro e é frequente, até no cinema, especialmente de origem americana, vermos doentes crónicos a utilizar cannabis como forma de aligerar aquilo que estão a sentir, os efeitos da doença, os efeitos da quimioterapia até. E aqui há alguma mistura entre a forma como se utiliza a cannabis de forma recreativa e a utilização da cannabis, porque é fumada no caso, não é? E a utilização da cannabis como está a ser neste momento aprovada em Portugal. Pode haver aqui alguma confusão e era aqui que eu gostava que contribuísse com... O que eu penso é que o circuito de um medicamento ou da morfina ou de outro qualquer é muito claro. Até recarecem muitos deles de receitas especiais para permitir haver um controle e não haver tráfico e não haver abuso de algumas substâncias. Já nos chega o abuso das benzodiazepinas. As benzodiazepinas é um medicamento consumido em Portugal em larga escala, é dos países que têm maior consumo. Somos campeões, estamos à frente de todos os países da Europa e tem dependência, tem síndrome de privação e tem importância causando algumas doenças. E por isso nós não podemos permitir que algo que possa ser facilmente confundível e que possa ser utilizado de uma forma ilícita seja colocado no circuito sem controle. E por isso essa é a nossa principal preocupação, é saber se a medicação e a utilização dela é a utilização correta. E a ser palmas para o Parlamento, palmas para a aprovação e ainda bem que existe... Até que enfim guardamos as palmas para o fim. Porque o que acontece nos filmes americanos e não só, é que Estados que a proíbem depois têm migrações e a utilização anómala destas substâncias, nomeadamente o autocultivo, que é muito perigoso, pois permite fazer com que esse autocultivo facilmente se expanda para o pequeno tráfico e para o consumo recreacional. E por isso nós temos de ter o cuidado de colocar esta utilização da maneira correta que a devemos fazer numa sociedade moderna e numa sociedade adequada para impedirmos abrir uma caixa de Pandora. Porque muitas vezes nós abrimos caixas de Pandora, às vezes propositadamente e outras vezes sem pensarmos porque é que o fizemos. Ricardo Rei de Matos, os enfermeiros têm um contacto com os doentes permanente e ouvem as queixas das dores em permanência e nos tratamentos mais agressivos acompanham muito os doentes. Vou fazer exatamente esta pergunta que tinha feito há pouco e que tem a ver com esta utilização da cannabis em momentos em que as pessoas estão mais fragilizadas. Não estou a falar de consumidores crónicos de cannabis, mas sim aqueles que procuram esta solução como alternativa para um momento mais difícil. Não sei se é o seu caso, já foi confrontado com alguma situação destas e agora pergunto-lhe, não como representante da Ordem, mas como enfermeiro, mas esta é uma matéria delicada, correto? É uma matéria delicada, mas devemos assumir que existem estudos internacionais que têm conclusões cientificamente comprovadas de que este uso traz benefícios à pessoa. E, portanto, nesse aspecto não me parece que carece qualquer tipo de dúvida. Houve realmente uma tentativa... Uso terapêutico, claro. Houve realmente em Portugal uma tentativa de colar o uso terapêutico para fins medicinais ao uso recreativo. Felizmente, a Assembleia separou muito bem os diplomas, portanto, aprovou um e chumbou o outro. Aprovou um sobre algumas medidas que a mim me parecem muito positivas a nível da segurança, portanto, do uso. Tem que ser aprovado pelo Infarmed, tem que ser, portanto, comprovado anualmente e recertificado anualmente a licença. Só pode ser vendido através de receita médica, portanto, obviamente que há aqui uma proteção ao abuso excessivo e, nesse caso, apraz-me muito esta decisão. Mas há um aspecto que eu também não posso deixar de sublinhar. Portanto, a maior empresa internacional, a Canadian Naturals,
Tilray, que quer implantar em Portugal, portanto, a maior área de cultivo e fabrico de cannabis para fins medicinais, contratou, antes da lei ser aprovada, Jaime Gama, portanto, um histórico do Partido Socialista, foi ministro, foi Presidente da Assembleia da República, e, portanto, há sempre aqui, parece-me, sempre uma tentativa de colar aquilo que é a política e as decisões políticas à decisão comercial. Sem estar a defender ou acusar, nós temos um problema em Portugal que é o facto do lobby ser uma atividade cinzenta. Claro. E é natural as multinacionais procurarem políticos nos países ou gente com influência bem relacionada para o fazer. O problema aqui parece ser, ou julgo ser, a questão do lobby não estar devidamente enquadrado. É essa a grande questão. Tem sido uma área muito discutida em Portugal. Nos Estados Unidos é perfeitamente legal e paga o imposto, não é? Em Portugal não é. Essa transparência seria o Esta transparência, nestes casos específicos, estamos a falar de um mercado de entre 150 a 200 mil milhões de euros. Portanto, é mesmo muito dinheiro. Aos olhos dos estrangeiros, aos olhos estrangeiros, creio ser uma coisa natural procurarem esse tipo de soluções. Claro que sim. Eu acho que para os estrangeiros também está implícito a capacidade do nosso clima produzir a mais baixo custo a cannabis, porque qualquer empresa que queira vir para Portugal é porque vai ter vantagens financeiras na produção, porque bastava-lhe importar do outro lado qualquer e fazer isso. Agora, eu acho que nós temos... Vivemos no mundo global. Nós temos aqui também uma possibilidade de apoiar algum tipo de atividade comercial que nós tenhamos vantagens e que teremos algum usufruto disso, porque o que nós iríamos produzir no nosso país seria largamente sedentário para aquilo que nós precisamos de consumir. Vamos ver, nós temos grupos de tratamento de dor em quase todos os grandes hospitais e que utilizam dezenas de diferentes armamento terapêutico. Desde a psicologia, à acupuntura, a formas invasivas de tratamento de dor ou medicamentosas, chegando mesmo aos opiáceos. Estamos aqui a falar apenas de mais uma ferramenta. É mais um. E eles próprios dizem, a maior parte dos colegas que trabalham nesses grupos de dor, e estamos a falar de várias especialidades, são normalmente multidisciplinares, além de especialidades médicas, têm enfermeiros, têm psicólogos a trabalhar neles, eles dizem que raramente necessitam de a cannabis para controlar a dor. Tem outros meios muito mais potentes. O que acontece é que, de um ponto de vista económico, e se calhar numa escala mais baixa, até pode ser para a sociedade mais aceitável ou mais fácil de fazer. Isso terá que ser integrado nesses grupos de dor da forma correta. Agora, para as grandes produtoras, é um negócio. E para ser um negócio tem que ser rentável produzi-lo cá. Poderemos, eu não vou brincar, mas nós podemos transformar isto numa indústria exportadora. Mas isso será uma vantagem se tiver essa vantagem. Até porque a nossa indústria de produção de medicamentos é muito má comparada com os restantes países da Europa ou do resto do mundo. Porque nós não temos tido incentivos, salvo raras exceções, nós não temos uma indústria produtora de inovação, de produção de medicamentos novos e de introdução no mercado. Temos um grande caso apenas. Temos um grande caso e que vamos ver se nós temos a capacidade de o tornar sustentável nessa área e noutras. Mas é um caminho longo, difícil, de bilhões de euros, não de milhões, de bilhões de euros e com uma concorrência externa extremamente agressiva. E normalmente se houver uma pequena empresa que tenha um sucesso numa área, rapidamente é comprada e daí a grande produtora mundial canadiana quer vir para Portugal e não há produtores nacionais capazes de desenvolver esse tipo de produção. Por isso, isto aqui são os grandes grupos económicos a trabalhar e isto terá vantagens em alguns casos, mas também terá desvantagens a nível nacional noutros. Agradeço a ambos a presença neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. O Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.